O primeiro detalhe do nosso robô é definir quais são as portas do meu robô, quais são as portas dos motores. Diferente, por exemplo, da V3, que a gente pode colocar diretamente no nosso bloco quais são os motores, no caso do Spike, a gente tem que definir antes. Então, o primeiro detalhe, eu vou aqui em blocos de movimento e vou definir quais são os meus motores de movimento. Eu vou colocar o E e o F, que são os meus motores. Beleza, coloquei o E e o F. Eu poderia definir também a velocidade, mas no caso do nosso controle PD, eu vou ficar mudando eu posso querer mudar a velocidade, posso querer definir a velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar também algumas variáveis que vão me ajudar a sempre poder definir qual a velocidade eu quero que o meu robô ande. Então, vou criar uma variável chamada força. Essa variável que vai controlar a velocidade, a força, a potência do meu robô. Além disso, eu vou criar uma variável chamada KP, que é a correção, é a constante da proporcional. É o que eu vou definir se eu quero que o meu robô ande 2 vezes mais, 3 vezes mais do que o erro. Se eu quero que a minha correção seja 2 vezes, 3 vezes, uma vez, ou até menor do que uma vez. Então, vou colocar aqui força e vou colocar aqui o KP. Tanto a força quanto o KP eu defino na programação. Além disso, eu vou criar duas outras variáveis. Uma eu vou chamar de erro, que é o resultado da leitura do sensor menos a referência. Vou criar também a proporcional, que vai ser o resultado que está saindo da correção, o resultado da correção. E, além disso, mais uma variável vai ser a referência. Eu vou ter 3 variáveis que eu vou definir na minha programação inicialmente, que vai ser a força, o KP e a referência. A referência, como eu disse, é a divisão, é a metade da linha branca com a linha preta. Então, o que eu faço? Eu sei que meu robô ele lê 100 no branco e 0 no preto. Eu te garanto que ele lê 100 e 0. E como é que eu sei a metade dessa leitura? Como é que eu sei a linha? Eu posso procurar e vendo, chegando com o robô, ou eu posso fazer um termo matemático, que é pegar a leitura do meu sensor branco, que é 100, pegar a leitura do meu sensor preto, da cor preta, no caso, que é 0, somar as duas e dividir por 2. Esse resultado vai dar 50. Isso se o seu robô realmente lê de 100 a 0, mas o Spike o sensor do Spike é muito bom, então a leitura dele costuma ser muito, muito boa mesmo, muito constante. Definir a referência, vou definir a força, posso definir a força que eu quiser, de 0 a 100, defino, sei lá, vamos começar com a força baixa? 30 para começar? Começar com 30. O KP, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Agora, eu vou para a minha lógica, que eu vou repetir o tempo todo. Por isso é um controle fechado, é um laço fechado, uma lógica fechada. Então, vou colocar aqui repete para sempre e vou encontrar o valor do meu erro. Vou chegar aqui, ó, vou alterar o erro. E o erro, o que era? Ele era a leitura do sensor menos a referência. Então, vou pegar o operador aqui, pegar esse bloquinho de menos, e vou pegar a leitura do sensor, que é a luz refletida, e colocar, subtrair com a nossa referência, que é 50. Vou colocar aqui referência 50. Eu poderia colocar aqui 50, por exemplo. Mas eu gosto de sempre deixar a minha lógica bem clara, não só para mim, mas também para as pessoas. Então, se eu colocasse 50 aqui, eu ia entender, eu ia saber que é 50 da referência, mas se alguém pegasse minha programação, ela não ia entender. Mas se eu colocar um bloquinho aqui, uma variável, ela vai saber, porque está aí escrito que é referência, ok? Então, esse detalhe eu acho que é muito importante você também ficar atento. E depois que a gente achou a referência, a gente vai calcular a nossa proporcional. Então, eu vou aqui em alterar a proporcional e vou falar que a proporcional é a multiplicação desse erro que eu acabei de encontrar com o KP. KP que está aqui, ó. Então, erro vezes o KP. Isso eu vou colocar na correção do meu robô, que eu vou colocar diretamente nas forças do meu robô. Então, eu vou tirar minha tela aqui rapidinho e eu vou adicionar mais movimento.
Tem que adicionar aqui mais movimento. Então, adicionei mais movimento. E, ó. Então, tem vários blocos. Beleza, caramba, é muito bloco, não sei qual utilizar. Você vai pegar esse aqui de iniciar movimento com potência de 50%. E bastante atenção aqui. Por que tem que ser potência? O Spike, ele diferencia potência de velocidade. O que é potência? A potência é o seu motor girando sem nenhuma matemática, nenhum controle interno para ajustar a velocidade dele. Já a velocidade, ele tem uma matemática dentro dele, uma lógica dentro daquele bloco que faz com que o seu robô sempre ajuste a velocidade. E no caso de um seguidor de linha, isso não é muito bom. E um detalhe muito legal é que até o próprio Spike recomenda isso. Ó. Sempre que todos os blocos, eles têm uma opção de ajuda. Essa opção de ajuda me ajuda a entender um pouco sobre o que esse bloco faz. Então, quando eu clico aqui no bloco ajuda, ele vai abrir uma telinha. Então, deixa eu abrir a telinha aqui. Ó, abriu a tela. E aí ele fala sobre vários detalhes. Deixa eu ver aqui. Ó, ele iniciar movimento com direção e potência. Aí ele fala, esse bloco começa a mover uma base motriz. Base motriz é o motor. Sempre usando um valor de direção e uma porcentagem especificada de potência. Aí ele fala de 99 menos 99. Ó, e aqui, executar os motores com potência, ao contrário de executar os motores com velocidade, não regula a velocidade dos motores. Use energia, que é potência, power, para robôs que devem ser regulados em outras entradas, que não velocidade, como um seguidor de linha ou um robô de alto equilíbrio. Então, quando você está configurando, ajustando a potência o tempo todo, ajustando o giro do seu robô o tempo todo, você tem que usar potência e não velocidade. Então, no caso de um seguidor de linha, é muito importante você utilizar a potência e não velocidade. Velocidade é apenas para casos que você não vai alterar a resposta do seu robô. Então, se eu quero andar 10 centímetros com 100 de força, eu posso utilizar a velocidade, porque eu não vou alterar a força do meu robô, eu não vou alterar nenhum parâmetro ali durante o percurso. Mas no caso de um seguidor de linha, que ele vai ficar mudando a sua resposta o tempo todo, eu preciso utilizar um bloco de potência. Então, essa aqui é a diferença de potência para a velocidade. E esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque se você colocar a velocidade no seu robô, não vai funcionar. Então, essa é a principal diferença de um bloco de potência para um bloco de velocidade. Potência você vai usar quando você mesmo vai regular os detalhes desse bloco. Você que vai regular a velocidade, você que vai regular a direção. Então, quando você for regular essas entradas, você tem que utilizar um bloco de potência. Mas quando você não vai ajustar esses parâmetros, essas entradas, o tempo todo, se você quiser andar realmente um valor constante até uma posição, você utiliza o bloco de velocidade, ok? Então, entendemos aqui a diferença. Deixa eu tirar esse bloco essa ajuda aqui da minha tela. Vou colocar aqui o meu bloco de movimento. Que valores eu vou colocar aqui na direção e na potência? Na potência, eu vou colocar o meu bloco de força. A força que eu defini que eu quero que o meu robô ande. E a correção eu vou colocar aqui na direção do meu robô. E a correção que vai definir se o meu robô tem que virar para a direita, virar para a esquerda, e por assim vai. Então, vem aqui, ó, e coloco aqui o meu bloco de proporcional. A proporcional é a minha correção. Eu poderia até criar uma variável chamada correção, por exemplo, ó, correção, e falar que a correção é igual à proporcional. Só que ia ser uma duplicata, né? Porque eu não estou mudando nada desse bloco de correção. Então, eu não preciso desse bloco de correção aqui. Só precisa da sua proporcional, você vai já entender que a proporcional é a sua correção. E, bom, aqui a gente fez a nossa lógica. Você pode ver uma lógica muito simples, cara. São muitos poucos blocos. Então, é muito tranquilo de você fazer. Não é nada complexo. Pode parecer complexo de primeira, mas você vê que é muito tranquilo. Eu fiz o quê? Eu defini os meus motores de movimento, E e F. Criei 3 variáveis, força, KPI e referência. A referência você sempre vai deixar em 50. A força, você coloca a força que você quiser. KP, espera que eu já vou te falar. E você vai entrar na sua lógica principal. Sua lógica principal, o que você vai fazer? Você vai pegar uma variável chamada erro, vai alterar o seu valor. O valor dela vai ser a subtração entre
a leitura do seu sensor e a referência. Depois disso, você vai encontrar a sua correção, que é proporcional. Isso vai multiplicar esse resultado que você encontrou, que é o erro, e pegar o KP, multiplicar pelo KP, erro vezes o KP. Esse resultado, a proporcional, você vai colocar diretamente na direção do seu robô, na direção aqui do seu robô. Então, você vai colocar aqui diretamente, e a potência você vai definir com a sua variável de força que você vai puxar daqui. Então, é assim que funciona um controle proporcional.